Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Talvez você, em algum momento de sua vida cristã, ouvindo alguém expondo as palavras de Deus, deve ter ouvido alguém ensinar um versículo da Bíblia e que tempos depois você percebeu que aquele ensinamento daquele texto das Sagradas Escrituras estava equivocado, estava errado. Por isso nós iremos trazer neste vídeo dois textos em que te ensinaram de maneira errada. Isso, se você absorveu esses textos de maneira equivocada, isso foi reproduzido para outras pessoas, trazendo também erros de interpretação das Sagradas Escrituras. Devemos seguir as regras básicas da ciência da interpretação, em que a Bíblia explica a Bíblia. Eu não interpreto a palavra ao meu bel prazer ou baseado naquilo que eu acho e na minha opinião. Mas a mensagem das Escrituras ela deve ser clara e porque ela não foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens de Deus eles foram direcionados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos para os dois versículos que te ensinaram errado. E o segundo ele é muito engraçado. Fica até o final, porque pensar como as pessoas pensaram nisso para ensinar esse versículo é bem interessante. E o primeiro texto que te ensinaram errado foi Amós, capítulo 4 e versículo 12. O texto de Amós 4:12 diz: Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. As pessoas usam esse texto, basicamente, para exortar a igreja e exortar o povo a estar conservado na presença de Deus, porque sim, nós iremos se encontrar com o nosso Senhor. A qualquer momento, de forma iminente, acontecerá o arrebatamento da igreja, e nós sairemos dessa condição neste corpo e nesta vida e estaremos com o Senhor nos ares para o tribunal e, consequentemente, para as bodas do Cordeiro. Só que o texto em questão não fala absolutamente nada disso. O livro de Amós são sentenças, juízos, pesos e ameaças de Deus, se utilizando do profeta Amós, por causa da transgressão e do pecado de Israel. Quando você olha para as Sagradas Escrituras sem tomar por conta o contexto, as coisas complicam na interpretação. Mas se você conferir em sua Bíblia, perceba que no capítulo 1, a epígrafe ou o título deste capítulo 1 é Ameaças contra diversas nações e contra Judá. Aí o contexto do texto em estudo se inicia no capítulo 3, onde o título diz Os vícios e as maldades de Israel, o anúncio do castigo. O versículo 1, 2 e 3 ele é bem revelador para explicar o significado do capítulo 4, versículo 12. Ele diz: Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós. Contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito. Está falando do povo de Deus. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Já dá para entender qual o significado de se preparar. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Está exortando a Israel, não sobre Israel e outra pessoa, mas sobre a comunhão de Israel com o próprio Deus. Então não dá para nós andarmos juntos, Israel, porque vocês estão em pecado, em transgressão, em mal. Nós podemos conferir também o versículo 6, que diz: Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Olha que interessante. Ainda dentro deste contexto, nós podemos também conferir o versículo 11. E o versículo 11 diz: Portanto, o Senhor Jeová diz assim: Um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Já podemos entender que Deus está dizendo para Israel que o povo escolhido não está mais em comunhão com ele, por isso que Deus visitará Israel. E de que forma Deus visitará? Deus visitará com mal, que ele já está começando a profetizar, mesmo antes de chegar
no versículo 12 do capítulo 4, que é um versículo que conclui tudo aquilo que Deus anunciou, fechando com a declaração de que Deus vai descer e vai visitar o seu povo. Os versículos 13 e 14 do capítulo 3 continuam confirmando essa visitação iminente de Deus contra as transgressões e a dura cerviz do seu povo. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Uma destruição iminente como disciplina e castigo pelos desvios de Israel. E que castigos são esses? Muitos. Além de ser derramada muitas das pragas que o Senhor ordena, onde ele fala no contexto de Ezequiel, os meus 4 maus juízos, ainda levará o povo de Israel em cativeiro. Capítulo 4, versículo 2. Jurou o Senhor Jeová, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com os anzóis de pesca. Depois de todas essas ameaças, no capítulo 4, do versículo 6 ao 11, Deus vai expor para Israel que já castigou Israel de diversas vezes, e no final de cada sentença ele repete uma frase que diz: não vos convertestes a mim, diz o Senhor, ou todavia não vos convertestes a mim. E depois de falar todos esses castigos que Deus já impôs sobre Israel, e todavia Israel não voltou para Deus, aí sim, ele irá concluir a sua decisão para a ação no versículo 12. Aí ele diz: portanto, ou seja, depois de tudo isso que eu fiz e vocês ainda não voltaram para mim, portanto, assim te farei, relacionado a tudo isso que Deus expôs dos versículos 6 ao 11. Assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, isso está se referindo a algo que foi declarado. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus está exortando o seu povo dizendo: se prepare porque eu vou descer. Se prepare porque a sentença vai descer, porque o juízo vai descer, porque o mal permitido por Deus vai descer, para que Israel, depois de ferido por Deus, possa ter um coração arrependido para voltar à comunhão, porque Deus ama esse povo e ele vai santificar o seu nome sobre Israel. Agora conta para mim aí nos comentários. Te explicaram esse versículo dessa maneira que eu te expliquei? Ou apenas fizeram uma interpretação de versículo isolado, tentando mostrar para a igreja que aqui fala de arrebatamento? É claro que o Senhor vai voltar, mas esse texto não fala de arrebatamento da igreja. Então coloca aí nos comentários de que forma você aprendeu, e se aprendeu desta forma, essa forma aqui é bíblica, e que Deus abençoe a sua vida. Então vamos partir agora para o nosso segundo versículo. E se você até aqui gostou desta interpretação e desta explicação sobre Amós 4:12, se inscreve no nosso canal aí e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Então vamos para o nosso segundo versículo. Nosso segundo versículo, semelhante ao primeiro, é bem conhecido. Normalmente esses versículos eles se tornam famosos em sua interpretação equivocada e as pessoas absorvem eles como uma verdade e não conferem nas Sagradas Escrituras o que de fato o contexto fala sobre esse texto e sobre a interpretação que foi feita. É aí onde nós cometemos os nossos equívocos em relação à Bíblia Sagrada. O nosso segundo texto, que é bem interessante, aquilo que as pessoas pensam sobre esse texto, é Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, em outras traduções, qualquer espada de 2 fios. E aí ele continua: penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E de que forma algumas pessoas têm usado esse versículo de forma equivocada? Simplesmente elas pensam e entendem que a palavra ela é como uma espada de 2 fios. Aí elas pensam nesse fio, elas imaginam um fio elétrico
e dizem, a palavra é uma espada de 2 fios. Ela tem 2 fios. Ela sai daqui para aí faz referência ao povo que está ali ouvindo, e ela vai daí para cá. Ela tanto, e outras pessoas interpretam desta maneira. Ela corta tanto aqui como daqui, como corta aí. No sentido de que a palavra está agindo em mim, neste momento que estou pregando ou ensinando, e a palavra está agindo no coração de vocês, para colocar dentro de si essa certeza da grande responsabilidade de expor a palavra de Deus, mas também como uma urgência de uma expectativa, pode ser de juízo, ou pode ser de bênção, ou de que ele vive a palavra. É como se dissesse, eu estou falando esta palavra, mas a palavra cortou em mim primeiro, ou seja, eu vivi ela primeiro. Ou é 2 fios, porque ela nos liga. Eu estou falando a palavra, mas ela está ligada entre nós, e aquilo que pode profetizar e acontecer na sua vida, pode também acontecer na minha. Então são basicamente esses pensamentos. Mas na verdade, o que é fio de uma espada? Fio da espada nada mais é do que a parte cortante da espada. Então, quando nós falamos que a espada é uma espada de 2 gumes, e gume significa o lado do fio cortante, ou o lado cortante. Então, quando nós falamos que a espada tem 2 fios, isso significa que ela está amolada dos 2 lados. Então, o autor aos Hebreus está comparando a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes, de 2 fios, ou de 2 lados cortantes, comparando a ação da palavra como uma ferramenta que penetra profundo dentro do ser humano, mostrando com isso a precisão, a forma cirúrgica da palavra de Deus, discernir, penetrar até as juntas e medulas, discernindo quais são as intenções do coração humano. O próprio contexto nos traz todo esse respaldo. Existem linguagens no Antigo Testamento que falam sobre Deus enviando Israel e ordenando que Israel passasse a fio de espada. Está aparecendo aqui agora as referências. Passar os inimigos a fio da espada, cortar a fio da espada, matar a fio da espada. De outra sorte, como interpretaríamos Apocalipse 1,16, que diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Da boca de Jesus sai uma espada de 2 fios. Ele está falando de quê? Da boca de Jesus sai uma palavra que penetra em nossos corações, que tem o discernimento de toda a nossa intenção e de todos os pensamentos, ou seja, ele nos conhece. E isso é confirmado pelo próprio contexto de Hebreus 4, no versículo 13, que é o versículo posterior, que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Veja que interessante. A palavra de Deus, ela se explica por si mesma. Daí a nossa dedicação em conferir o contexto e elucidar essas pequenas questões que para algumas pessoas podem não parecer algo destrutivo, mas quando colocamos no nosso dia a dia de estudo da Bíblia esse costume de uma interpretação rasteira ou interpretação preguiçosa, nós podemos cometer grandes erros diante da palavra de Deus, ensinando e pregando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Seja um inscrito do nosso canal. Confira se você é um inscrito. Compartilhe este vídeo e eu desejaria muito o seu comentário. Como você aprendeu Hebreus 4:12? Como te ensinaram e como veio à sua mente o significado deste texto? Você aprendeu de fato como foi ensinado aqui? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.